Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Já estamos no melhor dia e o Pai nos preparou para reinarmos em vida e vivemos em perfeita vitória. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Que nós possamos reinar em vida, conforme diz lá em Apocalipse 1:6 e Romanos 5:17. Reinar em vida abençoado é você ter gozo, paz e alegria no Espírito. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo. Meu Deus do céu, é muito forte. É muito forte, abençoado. Olha o que diz aqui. A volta de Jesus foi o juízo de Deus sobre Israel. Meu Deus do céu. Um assunto polêmico, abençoado, complicado. Por quê? Porque confronta o entendimento do sistema religioso. O sistema religioso, infelizmente, tem uma ideia equivocada da volta de Jesus, do juízo de Deus, que na verdade foi a volta de Jesus, né? O juízo de Deus sobre Israel. Você vai entender isso. Abençoados, deixa eu já aproveitar aqui e pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você venha se inscrever no canal, deixa aí o seu joinha, faça os seus comentários. Por quê? Porque assim você estará nos ajudando a divulgar mais e mais o Evangelho da graça de Deus, né, que foi revelado a Paulo. Né? Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Nós somos um dos poucos, né, que pregamos o Evangelho da graça sem fins lucrativos, né? Não tenho nada contra uns abençoados que tem aí que, né, que visam fins lucrativos, né? E o YouTube paga isso mesmo. O YouTube, né, a pessoa gravou o vídeo, o YouTube gostou do vídeo, né? O YouTube divulga, enfim, e ele ganha alguns trocados, né, com isso. Mas no nosso caso aqui é diferente. Nosso objetivo é único e exclusivamente levar o Evangelho da graça de Deus, até porque eu não tenho paciência, né, vamos dizer assim. Tempo até que eu tenho, né, mas não tenho paciência para ficar, né, elaborando vídeo, porque tem todo um trabalho, né, para você gravar um vídeo bonitinho, né, para agradar o YouTube, né? Você tem que fazer, né, seguir os moldes, tudo direitinho, enfim. E eu não tenho essa paciência, né? É que o meu objetivo é único e exclusivamente mesmo fazer com que as pessoas entendam o Evangelho da graça de Deus, né? Por isso que às vezes eu gravo a grosso modo, né? Não tem muito detalhe, não tem muita elaboração, né? Mas enfim, eu não tenho nada contra os abençoados aí que, né, gravam 4, 5 vídeos por dia, por semana, faz uma boa elaboração, né? Eles estudam muito, tem isso daí também, você tem que estudar muito, né? Eu não, já tô com 62, né? Então já o tique e o teco aqui já não funciona muito bem, eu não tenho cabeça para ficar o dia todo estudando, mas eles conseguem, né? E eu louvo a Deus por isso, né? Importa que o Evangelho da Graça está sendo pregado, né? Seja com algum interesse financeiro ou não, está sendo pregado. Mas o fato é, querido, é que o nosso único objetivo é esse, né? Que mais pessoas chegam a esse entendimento da graça de Deus. E para falar, querido, sobre esse tema, sobre esse assunto polêmico, complicado, abençoado. Aliás, tudo que nós falamos aqui no canal é um pouco polêmico, é um pouco complicado. E eu gostaria de fazer uma leitura com você, querido, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24.
24, 25 e 26. Daniel 9, 24, 25, 26. É um assunto que fala exatamente, abençoado, sobre a volta de Jesus. É claro, não é essa volta de Jesus que o sistema espera. Essa volta de Jesus mercantilizada, né? Vamos dizer assim, né? É uma falsa esperança, né? Enquanto você está aguardando a volta de Jesus, você está pagando o dízimo, você está dando oferta, você está fazendo campanha, você está dando dinheiro para pregador, para cantor e por aí vai, querido. Então, é uma volta de Jesus mercantilizada, baseada em fins financeiros. Não é essa volta de Jesus, não existe, nunca existiu. Você vai entender o que foi a volta de Jesus, querido. Daniel capítulo 10, versículo 24, olha o que diz aqui. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Deixa eu dar um break aqui, abençoado. Primeiro que essa 70 semanas aqui, querido, a gente não pode dizer que existe uma exata, né, sobre isso daí, né? Muitos estudiosos aí, eles, né, alguns chegaram à conclusão que essa data aqui, 70 semanas, né, foi da primeira destruição, né, de Jerusalém, a queda do templo, isso lá 530, 540, né, antes de Cristo, né? Você conhece a história? Quando Deus levanta Neemias para restaurar Jerusalém, né? Nabucodonosor destruiu Jerusalém, né? Destruiu o templo. E depois, depois do ano 530, 540, Deus levanta Neemias para restaurar o templo. Então, alguns estudiosos dizem que essas 70 semanas foi esse período dali, da construção, né? Da construção do templo de Jerusalém novamente, né? Foi a primeira queda do templo, até o nascimento de Jesus, até o aparecimento do Messias, né? Mas são contas, abençoado, que não fecha, entendeu? Tem muita dúvida, tem muita, né, confusão. Por quê? Porque o calendário foi mudado, né? Todos nós sabemos que entrou o calendário gregoriano, né? O calendário romano, católico, a partir de Cristo, né? Então isso aí mudou tudo, então a conta não fecha. Mas aqui, querido, se você ler o contexto, você vai ver que o anjo estava dando aqui uma revelação para Daniel. Se você ler o capítulo 9, capítulo 10, o anjo estava dando uma revelação para Daniel do que seria no fim dos tempos, do que seria a volta de Jesus, o que seria o juízo de Deus que é sobre Israel, né? Foi o que aconteceu no ano 70. Então ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. A pergunta é, querido, quem era o povo de Daniel? Era o povo judeu, abençoado. O juízo de Deus veio sobre o povo judeu, o povo de Israel. Daniel era judeu. Então veja que as coisas vão se encaixando, né? O anjo aqui deu uma revelação para Daniel do que ia acontecer no fim dos tempos. Não é fim dos tempos hoje, abençoado, como o sistema religioso prega. Era o fim dos tempos lá no ano 70. O anjo começou a revelar o que ia acontecer. Aí ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo judeu, o povo de Israel, porque Daniel era judeu, e sobre a tua santa cidade. Que santa cidade é essa, querido? Jerusalém, querido. Jerusalém, se você ler a história, você vai ver. O general Tito invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém no ano 70, abençoado. Isso aí está na história. Qualquer um pode entrar no Google aí e ler isso daí e entender o que foi a volta de Jesus. Entendeu? Não é essa volta de Jesus, vamos dizer, mitológica, né? Que o sistema religioso prega. Mistificada, judaizada, farisaica. Não existe isso, abençoado. Essa volta de Jesus nunca aconteceu, nem nunca vai acontecer. A volta de Jesus que o sistema prega, não. Essa volta de Jesus já aconteceu no ano 70. Aí, olha o que diz. Para extinguir a transgressão, você vai entender isso. E dar fim aos pecados. Veja, querido. Se a volta de Jesus não aconteceu ainda, então Jesus não veio ainda. É simples entender isso. Porque olha o que o anjo diz aqui, ó.
Vamos ler de novo? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, povo judeu, povo de Israel, e sobre a sua cidade, Jerusalém. Aí, para extinguir a transgressão, aqui já está falando do Messias, né? E dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer justiça eterna. Então, abençoado, se a volta de Jesus não aconteceu ainda, Jesus não veio ainda. Concorda? Você entendeu? Olha o raciocínio. Se o anjo aqui está falando que antes da volta de Jesus, o Messias viria. Você entendeu? É o que o anjo está falando para Daniel aqui. Antes da volta de Jesus, né? Antes da destruição de Jerusalém, que foi a volta de Jesus também, né? Lógico. O Messias viria e iria morrer, né, pelo pecado do povo judeu também. Outro detalhe, não foi pelo nosso pecado, abençoado. Porque em graça, abençoado, não existe mais pecado. O pecado foi aniquilado na cruz, Hebreus 9:26. Então, ó, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer justiça eterna. Isso foi o quê? Foi a morte de Jesus na cruz que determinou tudo isso. Aí vem, e selar a visão e a profecia. Eu ungir o santo dos santos. Versículo 25. Sabe e entende, desde da saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Né? Aqui o anjo está dizendo que essas 70 semanas de Daniel foi, né, esse período lá da primeira destruição de Jerusalém até o Messias, né? Isso é o que o anjo está dizendo aqui, mas essa conta não fecha muito, né? Segundo alguns estudiosos, né? Por quê? Porque cada ano, né? Ou melhor, cada dia representava um ano, né? Então 70 semanas daria em torno de 490 anos, enfim. É uma conta que não fecha, abençoada. Não tem como você entrar em detalhe, por quê? Porque mudou o calendário, mudando o calendário, aí virou confusão, né? Porque entrou o calendário gregoriano, aí as contas não fecham, a verdade é essa. Mas enfim, vamos seguir aqui. Aí vem, vamos ler de novo. Sabe, entende, verso 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, né? Até o Messias, né? Tá falando lá, né? Quando Neemias foi levantado para restaurar Jerusalém, enfim. O príncipe, né? Até o príncipe, até o Messias ou príncipe. 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. É claro, aqui já está falando, querido, já da grande tribulação. Você conhece, né? Se você ler a história, você vai ver que Nero, né, a mandado de Roma, invadiu Jerusalém também e causou a grande tribulação abençoada, que foi antes do ano 70, né? Enfim, culminou no ano 70, né, com a destruição de Jerusalém, onde o general Tito botou fogo em Jerusalém. Então, a grande tribulação foi aquele período ali, né, 3 anos e meio. Né? Aí alguns dizem 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. São umas contas também que não fecha muito, mas o fato é, querido, que houve essa grande tribulação, né? Roma mandou Nero para Jerusalém e Jesus profetizou sobre essa grande tribulação. Né? Se você ler Mateus capítulo 24, você vê que Jesus ele falou de uma grande tribulação que ia acontecer no fim dos tempos, lógico, aqui, né, no ano antes do ano 70, como nunca houve uma tribulação igual a essa. Semelhança a essa. Semelhança àquela tribulação. Então aconteceu ali em meados do anos 64, por aí, foi até o ano 70, onde culminou a queda do templo, né? Onde Tito botou fogo em Jerusalém. Versículo 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais, ou seja, já aconteceu aqui a morte de Cristo, né? E o povo do príncipe. Veja, querido, se você ler, querido, o livro de Daniel, ele está muito associado com o livro de Apocalipse, é cheio de código, né? É cheio de metáfora, é cheio de força de expressão do escritor, é cheio de simbolismo. Então você tem que ter uma certa, sabe, você tem que ter um pouco de até revelação de Deus para entender isso aqui, querido, senão você fica confuso.
Olha o que diz aqui. E o povo do príncipe. Que povo do príncipe era esse aqui, querido? O príncipe, nós entendemos, querido, que foi General Tito, que foi levantado por Roma para destruir Jerusalém. E que povo do príncipe era esse? Era a própria Roma. Você entendeu? Roma foi levantada para destruir Israel, querido. Esse era o modelo, essa era a estratégia, vamos dizer assim, a tática, né? Que Deus usava no passado para punir uma nação. Entendeu? Deus levantava uma nação contra a outra nação. E com Israel aqui não foi diferente. O que Deus fez? Deus levantou Roma para combater Israel, para causar juízo, concluir o seu juízo sobre Israel. Foi isso que Deus fez, querido. Era assim que Deus agia naquele contexto, né? Então, esse povo do príncipe aqui era quem? Era Roma, né? O exército de Roma, no comando de General Tito, invadiu Jerusalém. Você conhece a história, botou fogo em Jerusalém, né? Alguns escritores dizem que ali foi o inferno, né? Você vai entender isso. Né? E o povo de príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Tá claro isso, querido. Quem que destruiu Jerusalém? Roma, através de General Tito. Quem que destruiu o templo de Jerusalém? General Tito, querido. Aqui, ó. E destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. Aqui é uma força de expressão do escritor, falando do fogo que foi colocado em Jerusalém, né? O inferno que houve ali, né? Alguns estudiosos chamam de inferno, né? Parece que Pedro, né, nas epístolas de Pedro, ele cita, né, algumas coisas falando, né, desse fogo do inferno, né, que aconteceu lá em Jerusalém. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Versículo 27, vai terminar aqui. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, né? Aí aquela questão, né, das datas que ninguém pode afirmar com certeza. E na metade da semana, né, alguns dizem, né, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, enfim, é meio confuso essa questão da data aí, né? Ninguém pode afirmar com certeza que foi assim, né? Porque as datas não fecham, né? A conta não fecha. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, querido, como eu disse, o livro de Daniel, né, alguns escritores chegam a dizer que João, ele copiou, né, o Apocalipse de Daniel. E se você for estudar, querido, você vai ver que tem muita relação, né, tem muita identificação. Até porque, querido, tanto um livro como o outro é cheio de códigos, né, cheio de figura de linguagem, cheio de metáfora, né? É por isso que nós temos que ter cuidado, né, quando nós pegamos um texto bíblico, né, pegamos um texto de Daniel, um texto do Apocalipse, e queremos trazer isso para o literal, querido. Queremos trazer para o dia de hoje, não dá certo. Por quê? Porque justamente foi a maneira que o escritor encontrou para transmitir o que ele viu, o que Deus mostrou para ele, né? O final dos tempos, né? E com isso o escritor ele usou muita metáfora, figura de linguagem, força de expressão da época, né, judaica, né? Se você for analisar, né, o livro do Apocalipse, ele é uma linguagem total, aliás, toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia, os escritores eram judeus, né? Eles usaram uma linguagem judaica, né? E aí que acontece a ignorância do sistema religioso. Por quê? Porque eles querem trazer isso para o dia de hoje, né? Entender isso no literal, achar que foi do jeito que está escrito, e na verdade não foi, querido. Você entendeu? 2 erros graves do sistema religioso é entender, né, que foi do jeito que está escrito, e o outro erro do sistema religioso é querer futurizar isso, né? Por exemplo, a volta de Jesus, o sistema religioso futuriza, e já fazem 2025 anos
O sistema religioso vem futurizando a volta de Jesus, que nunca vai acontecer, abençoado. Nossos tataravós falavam da volta de Jesus, nossos bisavós, nossos avós, nossos pais. E se a gente não vigiar, a gente passa por nossos filhos também isso, que Jesus vai voltar ainda, futurizando a volta de Jesus, que não vai acontecer. Já aconteceu, querido. A história está aí escrita, não deixa negar. Existem várias bases bíblicas, essa aqui é uma, né? Daniel capítulo 9. Outra base bíblica é Mateus capítulo 24, abençoado. Está bem claro, Jesus foi bem consistente, claro, ali quando ele diz em Mateus capítulo 24, versículo 34, não passará esta geração. Jesus falou, que geração que era, querido? Aquela geração que ele estava vivendo. O tempo de uma geração é em torno de 40 anos. Jesus estava ali com 30 e poucos anos. Tudo aconteceu no ano 70, abençoado. Você vê que a conta fecha. Entendeu? Não tem como você futurizar a volta de Jesus, que o próprio Jesus profetizou no capítulo 24. Jesus falou da grande tribulação, que Marechal Tito causou, Nero causou, né? Jesus falou do arrebatamento que aconteceu, sabe? Tudo Jesus profetizou, só que o sistema religioso, né, insiste em futurizar a volta de Jesus. Infelizmente, os incautos, né, aqueles que sem conhecimento e informação acreditam, né? E um outro detalhe também, né? É chato falar isso, mas a gente tem que falar. Crente não gosta de ler Bíblia. Isso aí é fato, querido. Não tem como você me contradizer nisso. Você pode até me contradizer em outros assuntos, mas nesse aí você não tem como, querido. Crente não lê Bíblia. Isso aí é fato, abençoado. Crente acredita no que o pastor fala, no que o pregador, no pregador itinerante fala, no que a fala e no que o pastor presidente fala. O crente acredita nisso, né? Mas crente não acredita no que está escrito. Ele não lê Bíblia. Você entendeu? Então, querido, é aí que o sistema religioso peca, né? Os evangélicos pecam, né? Como não lê Bíblia, não estuda a Bíblia, né? Lógico, não estudando, a mente não abre. E aí é fácil ser manipulado, né? Pelos pastores presidentes, pelos missionárias, pelos pregadores itinerantes. Por quê? Porque não tem entendimento, não tem compreensão, não tem revelação de Deus. Aí, abençoado, aí é fácil. Aí é fácil pagar dízimo, aí é fácil, né, fazer campanha, aí é fácil acreditar que Santa Ceia ainda existe, batismo existe, subida em monte. Por quê? Porque, infelizmente, abençoado, o povo não lê Bíblia, o povo não estuda, né? Se você ler a história dos Hebreus, abençoado, que é um livro que, né, especificamente, né, a Assembleia de Deus, ela foca muito, né, no estudo das histórias dos Hebreus. A história dos Hebreus fala claramente da volta de Jesus. Mas o povo não acredita, o povo prefere acreditar nessa volta de Jesus que o sistema prega, né? Que vai acontecer ainda, que Jesus vai raiar nas nuvens, né? Rodeado de anjos, isso aí, abençoado. Infelizmente, eu não quero roubar a tua fé, não vai acontecer, abençoado. Se você estudar um pouquinho só de escatologia consumada, você vai ver que a volta de Jesus já aconteceu no ano 70, querido. Está claro nessa leitura. Mas deixa eu ler aqui mais alguns versículos, né, para a nossa breve meditação. Né, eu já estou terminando esse vídeo, quero ser bem breve. Mas eu gostaria de ler aqui, querido. Primeiro eu quero ler Mateus 15, 24. Eu nem vou ler, já tenho de cor na cabeça. Mateus 15, 24 diz que Jesus, abençoado, ele veio, né, morrer, ele veio salvar, ele veio libertar, ele veio pelas ovelhas perdidas de Israel. Isso aqui, querido, é fácil entender. Eu não sei como que o povo ainda acha que Jesus ele veio salvar ele, sabe? Hoje, nesse contexto, o povo ainda acredita que Jesus ele veio morrer por nós hoje, abençoado. Não existe isso. Jesus ele morreu, ele veio única e exclusivamente
para salvar as ovelhas perdidas de Israel, o povo de Israel. Entendeu? Não tem nada a ver conosco, abençoado. Por quê? Porque nós, nesse contexto da graça, querido, e aí você pode até querer me questionar, mas foi Deus que resolveu isso, abençoado. Deus determinou antes da fundação dos séculos que seria assim. Não tem como a religião querer mudar isso. Então eu e você, nesse contexto da graça, pós anos 70, querido, é a Bíblia que diz, querido, é Efésios 2:8, nós já nascemos salvos. Você entendeu? Já nascemos com o dom da salvação. Salvação é o dom, é a graça, a favor imerecido de Deus. Não tem como você querer mudar isso aí, porque foi Deus que determinou isso antes da fundação do século, e não vai mudar. É claro, a religião quer mudar isso. A religião acha que você tem que aceitar Jesus para ser salvo, tem que se arrepender dos pecados, que não existe mais também, né? Hebreus 9:26. Então, pessoal, são coisas que foram determinadas por Deus antes da fundação dos séculos, dentro da sua soberania. Não tem como mudar isso. Então, Jesus, ele veio, querido, morrer em favor das ovelhas perdidas de Israel. Jesus não morreu por mim nem por você. Como que Jesus ia morrer por mim e por você se nós já nascemos salvos? Pós anos 70, no novo pacto. Né? E um outro versículo também clássico, né? Que todo mundo... É fácil entender esse versículo, né? Que é Mateus também, 26:28, que fala que o sangue de Jesus foi derramado por muitos abençoados. Não foi por todos. Tá claro isso. Jesus não derramou o seu sangue por mim nem por você. Jesus derramou o seu sangue pelo seu povo, o povo de Israel. Por quê? Porque a lei dizia que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Então Jesus, para salvar o seu povo de Israel, precisou derramar o seu sangue. É simples entender isso. Agora, a religião, ela torce as coisas, né? Ela conturba, né? Ela mistifica as coisas, né? Para quê? Para causar medo e terror nas pessoas, né? Então a religião diz o quê? Diz que você ainda tem pecado. Diz que Jesus morreu para salvar você dos seus pecados, para salvar a sua alma, sendo que a alma não vai para o céu. Olha que mistureba que o sistema religioso faz e confunde a mente dos incautos, né? Pessoas que não têm conhecimento de informação acreditam, né? Porque na verdade, querido, a alma, o próprio Jesus falou isso, alma e corpo vão para o inferno, né? Está escrito lá em Mateus 10:28. Se você ler, você vai entender. Alma e corpo vai para o inferno. Agora, o espírito, ele volta para Deus, abençoado. Está escrito lá em Eclesiastes 12:7. É isso que nós temos que entender. O que é espírito, o que é alma e o que é corpo. Espírito, ele nunca esteve em estado de salvação e perdição, né? Ele vai voltar para onde ele veio, né? Por isso que todos nós vamos ser salvos. Você vê como que a conta vai fechando? Por que nós vamos ser salvos, querido? Porque o nosso espírito, ele não peca. Nosso espírito nunca esteve em estado de condenação, querido, nem em estado de salvação. Você morreu, o seu espírito vai voltar para Deus, de onde ele veio. Eclesiastes 12:7. Não está dizendo que ele vai para Deus. Não, está voltando que ele vai voltar. Então, se ele vai voltar é porque ele já esteve lá. Então, o espírito nunca peca. Agora, a alma, né, e o corpo, né? Vamos usar essa palavra pecado. Ela peca, né? Que seria errar o alvo, né? Hoje, né? Mas vamos colocar pecado aqui para ver se as pessoas entendem melhor, né? A alma peca, né? Só que essa alma, abençoado, que nós temos, que é a sede das emoções, todos nós sabemos disso, né? Ela vai juntamente com o nosso corpo, porque a alma é carne, abençoado, é corpo, não tem como. E alma não entra no céu, o corpo não entra no céu, emoção não entra no céu, abençoado. Emoção é carne, então vai para o inferno. Você entendeu? Não tem como. Nesse novo pacto, querido, é por isso que Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus, nós já nascemos salvos, porque o nosso espírito já está salvo, abençoado. Agora, carne e corpo não se salva nunca. Só que o sistema religioso prega isso, né? Você tem que salvar a sua alma. A alma não se salva, abençoado. Sabe? Você erra o alvo hoje, você vai na igreja, pede perdão e se humilha lá e faz sacrifício, faz campanha. Passa uma semana, você vai errar o alvo de novo, querido. A alma não se converte nunca. Sabe? Carne não se converte nunca. Né? O próprio Paulo, ele falou sobre isso daí nas suas epístolas de Romano. Ele falou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não tem como salvar alma e corpo. Não. Você erra o alvo sempre. Você pensa que não está errando o alvo. Né? Agora, o espírito, abençoado, ele nunca erra. Nunca esteve em estado de
de salvação, não em perdição. Ele sempre, estado de condenação, né? Não. O espírito não. O espírito sempre está salvo, está inerte. O espírito não peca. O espírito não tem como, querido. Você é espírito. Nós somos espíritos revestidos de carnes. Hebreus 2,14. Então, o que erra, o alvo, é a nossa carne, né? É o nosso corpo. E por isso, a punição da carne, né, da alma e do corpo é ir para o inferno, que significa sepultura. É a punição que nós vamos ter. Mas isso aí, querido, não é... O inferno, abençoado, o inferno não é punição para ninguém, sabe? O inferno é sepultura. Você morreu, acabou, querido. Virou pó, vai para o inferno, acabou, sepultura, sabe? Agora o seu espírito volta para Deus, sem problema nenhum. Não existe punição nenhuma, querido. Não existe juízo nenhum. O juízo de Deus houve sim, lá, né, no ano 70, para o povo de Israel. Abençoado, esse vídeo já está ficando longo. Eu vou terminar aqui, só quero ler mais um versículo, rapidamente aqui, para a gente fechar. 2 Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui. 2 Tessalonicenses. Só para a gente fechar esse vídeo aqui, porque senão ele vai ficar muito longo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4. Olha o que diz. 2 Tessalonicenses, aqui é primeiro. Deixa eu ver aqui. Aqui é 2 Tessalonicenses mesmo. Olha, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele. Veja, Paulo está falando, querido, da volta de Jesus. O que aconteceu? Só que você sabe que Paulo, abençoado, ele não viu a volta de Jesus. Por quê? Porque Nero, a mandado de Roma, né, decapitou Paulo, né, se eu não me engano, no ano 66, 64, Paulo foi decapitado. Mas aqui, ele estava vivo, então ele estava falando, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Paulo achava que ele ia estar vivo ainda na volta de Jesus, mas ele não estava vivo, morreu. Que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Veja, querido, Paulo estava aqui falando aos crentes de Tessalônica que a volta de Jesus ainda ia demorar um pouco de tempo, né? Ele estava ali no ano, sei lá, vamos dizer, 60, por aí, 62, talvez. Então, ele estava falando, ó, a volta de Jesus vai acontecer, né? Mas vocês não é para vocês perder a fé, achando que está longe, não. Está perto, né? Vamos ler de novo aqui, versículo 2. Não movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Você entendeu? O que Paulo estava falando? Permanece na fé, porque permanece numa fé, num tipo de fé, acreditando que a volta de Jesus já está estourando aí, já está por perto, né? Na verdade ia durar mais uns, sei lá, 6, 7 anos talvez, né? De quando Paulo estava falando aqui até o ano 70. Mas o que ele estava dizendo? Sinta como se já fosse acontecer amanhã, por exemplo, né? Vivam uma vida com Deus como que se amanhã já fosse a volta de Jesus. Era isso que ele estava dizendo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Abençoado, está claro isso aqui ou não está claro, abençoado? Olha, porque não será assim, ou seja, a volta de Jesus não vai acontecer antes que venha a apostasia. Isso aqui aconteceu, querido, tudo antes do ano 70. E se manifeste o homem do pecado. Quem era o homem do pecado, abençoado? O filho da perdição. Foi General Tito, abençoado. Filho da perdição. Foi ele que se manifestou. Foi ele que veio, causou apostasia entre o povo. Você entendeu? Olha, vamos ler de novo. Ninguém de maneira alguma vos engane. Por quê? Não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado,
o filho da perdição, né? Quer dizer, foi General Tito. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Olha isso. Ou se adora. De sorte que se assentará como Deus, entendeu? No tempo de Deus, querendo parecer Deus. Foi isso, querido, que o homem do pecado, General Tito, fez. Ele invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, e ele entrou no templo e se sentia como um Deus, né? Ele mandava em tudo, comandava tudo, tudo era segundo a ordem dele, né? A grande tribulação aconteceu ali, querido. Você entendeu? O filho da perdição, o homem do pecado. Versículo 5? Não, só é até o 4 mesmo. Vamos ler o 4 novamente? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Aqui já, a gente pode dizer que ele também fez o papel do anticristo, né? Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, né? A história conta, querido, que Tito, querido, ele era tão terrível que ele tudo tinha que ser do jeito dele, você entendeu? A ordem, se não se cumprisse a ordem dele, ele matava, ele esquartejava, né? Você vê o próprio Paulo, né? Ele foi degolado, decapitado, né, na grande tribulação. Só que aí já foi por Nero, né? Mas Tito tinha as mesmas características de Nero, né? As pessoas não aceitavam o que ele falava, ele mandava matar, destruía. Então ele se sentia um deus, né? Ele se colocava no templo, né? Ele usava o templo de Jerusalém para ditar tudo que ele queria, né? E quem não aceitava, ele mandava matar, mandava destruir a família, enfim, o próprio Jesus profetizou isso. Não houve uma tribulação e nem haverá como aquela, sabe? A grande tribulação que houve nesse período aqui, onde Nero invadiu Jerusalém e Tito também invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém. Então, aqui está claro, querido, o que foi a volta de Jesus e o juízo de Deus sobre Israel. Que Deus possa te abençoar, querido, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ter olhos iluminados e entender que a volta de Jesus já aconteceu e que essa volta de Jesus, querido, é mistificada, judaizada e mercantilizada, né? Porque tudo é dinheiro, abençoado, não tem jeito. Essa volta de Jesus não vai acontecer nunca, porque segundo a Bíblia e segundo a história, você viu aí na Bíblia, e se você ler a história você vai ver, já aconteceu. Que Deus possa abençoar a sua vida. Deixa eu lembrar aqui, você que ainda não se inscreveu no canal, que você venha se inscrever no canal, deixar o seu joinha, né? Fazer os seus comentários para que mais pessoas possam chegar a esse entendimento da graça de Deus. Deus abençoe a tua vida.